O assunto da nossa lição de hoje, conforme já foi colocado para os irmãos, é a soberana direção de Deus. A soberana direção de Deus. E o nosso texto está lá no livro do profeta Daniel. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do verso 26. Daniel, capítulo 4, versículo 26, até o final do capítulo 4, versículo 37. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com seu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: ai de ti, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que se lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui estabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária riqueza, grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Livro do profeta Daniel, capítulo 4, versos 36 a versos 26, a 37. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um estudo gratificante, abençoado da palavra de Deus nesta manhã, irmãos. Vamos orar? Senhor, que o Senhor possa nos abençoar no estudo da Tua palavra, possa nos dar compreensão, entendimento, sabedoria, discernimento, aprendizado, para que a Tua palavra faça bem, muito bem, às nossas vidas nessa manhã de domingo. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém.
a soberana direção de Deus. O que é a soberania de Deus, irmãos? O que é a soberania de Deus? Podemos definir a soberania de Deus como o ato pelo qual Deus, sem influência nenhuma, sem influência alguma, ele criou, ele dirige e ele governa todas as coisas. É um ato exclusivo de Deus, sem influência alguma, que mostra que ele criou, que ele dirige e que ele governa todas as coisas. Vamos ler o nosso primeiro texto de hoje, está no profeta Isaías. Abra sua Bíblia, por favor, e hoje nós vamos ler muitos textos. Livro do profeta Isaías, capítulo 46. Isaías 46, versículos 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. Olha o que diz aí, que o Senhor nos diz através do profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Essa é a soberania de Deus. Importante para as nossas vidas que nós entendemos, porque existem, irmãos, no mundo que vivemos, dois tipos de crenças muito perigosas e muito importantes que nós destaquemos aqui diante da crença da soberania de Deus. Existem pessoas que acreditam que o homem é a medida de todas as coisas. Existe também aquela corrente que acredita que o homem é senhor do seu destino, né? Inclusive, nós achamos muita gente dentro da igreja que crê que eu tenho isso porque mereço, eu tenho isso porque não mereço, eu sou o senhor do meu destino. E outra corrente que acredita que o homem é a medida de todas as coisas. Isso entra numa contradição muito grande e é muito diferente daquilo que nos declara a Bíblia, daquilo que nos ensina a Bíblia. No Salmo 31, abra sua Bíblia, por favor, e veja a diferença daquilo que a Bíblia nos ensina em relação a esses que pensam que são donos do seu nariz, que são donos do seu destino, e daqueles que acham que o homem também é a medida de todas as coisas. Salmo 31, versículo 14 e versículo 15. O salmista diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Eu confio no Senhor. Eu confio em ti, Senhor, e nas tuas mãos estão os meus dias. Irmãos, é muito infeliz o homem que acredita que ele mesmo é a medida de todas as coisas. Para essas pessoas, a extensão do ser humano no tempo, a extensão, tamanho do ser humano no tempo, seria a limitação da sua própria morte física. Viveria 70, 80, 100 anos, morreu, acabou. Para quem acredita que o homem é a medida de todas as coisas. Então, no tempo, a medida do homem, a sua vida morreu, acabou. E no espaço, a gente teria que acreditar, e aqueles que acreditam que o homem é a medida de todas as coisas, que no espaço, a dimensão do homem não seria maior do que o seu próprio caixão. Morreu, colocou ali, acabou. E
Na verdade, é muito infeliz quem acredita nessa dimensão do tempo, que é a morte física, nessa dimensão do espaço, que é o caixão de cada um. Então nós precisamos de reagir, de proclamar que infeliz é o homem que pensa que é o senhor do seu destino. Porque ao longo da história, o que nós temos visto, irmãos, é que quando o homem tem a oportunidade de escolher e impor sobre a vida seus objetivos e alvos, muitos outros seres humanos padecem horrores por isso. E nós temos que então que reagir a todas as formas de materialismo que tendem a eliminar Deus da história e atribuir aos homens poderes divinos. E é o que nós mais temos visto hoje. Na sociedade do século XXI, querem eliminar Deus. Deus não tem nada a ver com isso. O problema é meu, o problema é humano. Quem tem que resolver o problema da Covid-19 não é Deus, é o ser humano, são os laboratórios. Os governos têm que cobrar e comprar as doses de vacina. Deus não está nisso. Você não ouve falar em Deus. Você ouve falar no laboratório chinês, você ouve falar no governo de São Paulo, você vê falar na vacina de Oxford e vê falar no governo federal. Você vê falar na Pfizer e você vê falar no governo americano, mas você não ouve falar em Deus. Há duas correntes muito fortes presentes no mundo, que uma delas é o materialismo prático. Ele proclama mesmo, Deus não existe. O problema é meu, o problema é seu, o problema é nosso. Deus não existe. Esse é o materialismo prático. Na verdade, existem pessoas que são adeptas a essa ideia, a esse conceito filosófico do materialismo prático, mas elas não são tantas. Os perigosos mesmo são os materialistas filosóficos, porque eles pregam, desenvolvem, e com o Covid-19 nós estamos vendo isso claramente, a autonomia do homem. Eu vou para o laboratório, vou criar uma vacina, vou criar um remédio, vou tratar, o homem resolve. Esse é o materialismo filosófico. Não descarta Deus. Não diz que Deus não existe, mas coloca no homem poder e autoridade para resolver os seus próprios problemas. E aqueles que defendem, e com certeza, você já viu nos jogos de futebol, o pessoal coloca a mão assim e quer, energia, precisa jogar energia. O materialismo filosófico defende a energia eterna, diz que a energia eterna é energia positiva. Não, nós precisamos de energia positiva. Estou julgando sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, muita energia positiva. Este é o materialismo filosófico, que não descarta, que não nega a existência de Deus, mas coloca no homem autonomia. Olha aí a energia. E ainda faz assim com as mãozinhas, não é isso? O que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos diz lá em Isaías. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Isaías capítulo 2. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, versículo 22. A Bíblia nos diz aí: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado,
Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Aquele que acredita que ele é capaz de fazer, que eu vivo porque eu respiro. E a gente sabe, irmãos, a gente crê, a gente prega, a gente anuncia que o mundo está envolto nesse materialismo, que também está chegando dentro da igreja. Né? Você já ouviu tanta gente falar aí, que Deus fala, faça a tua parte que eu te ajudarei. Né? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Olha aí eu julgando no homem a responsabilidade, a capacidade, por exemplo, de decidir sobre a sua própria salvação. Eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o céu, ponto final. A decisão é minha. Eu quero. Esse é o materialismo filosófico que joga sobre o homem a autonomia, a capacidade. E isso é muito forte dentro da igreja. Mas qual é a tese bíblica? O que a Bíblia nos diz sobre a soberana direção de Deus? E nós podemos observar, irmãos, alguns aspectos. Primeiro vamos olhar para a criação. Toda criatura saiu da mente e das mãos de Deus. Observe o seguinte, que você tem hoje aí nas suas mãos um telefone celular, um pequeno computador com uma memória incrível. Mas esse fabuloso computador que nós temos e supercomputadores, como foram cedidos hoje para a pesquisa do Covid-19, eles estão sujeitos à manipulação, à programação do ser humano, que o inventou e o produziu. Mas nós não aceitamos isso da parte de Deus. O mundo não aceita. Eu não aceito que Deus dirija a minha vida. Não aceito. É um materialismo filosófico. Mas Deus criou o mundo, governa as suas criaturas, protege as suas criaturas, ama tudo o que ele fez. E é importante que nós entendamos nisso também a soberana direção de Deus na criação, também na providência, irmãos. E a doutrina da providência, que às vezes é tão pouco estudada nas nossas igrejas, tão relegada a planos, porque nós exigimos de Deus, determinamos a Deus e não cremos que de graça recebemos, que é dádiva de Deus, que as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida, como está sendo pregada. Deus não só criou os seres humanos, como também os preserva. Os preserva, governa, para que todos os propósitos de Deus sejam cumpridos na vida do homem. Então nós vimos a criação, falamos também na providência, na soberana ação de Deus, e a soberana ação de Deus também na redenção do homem. E a redenção é um aspecto muito especial da providência de Deus. Os pecadores estão debaixo de um plano eterno. E Deus revela esse plano e faz com que se cumpra esse plano na vida. Portanto, nós não temos muita dificuldade de entender que Deus não é aquele relojoeiro que fez o homem, fez o relógio, fez o mundo, deu corda e falou assim, agora funciona. Não. Nós acreditamos que Deus fez, rege, administra e faz com que as coisas aconteçam. Não é isso que a Bíblia diz, que nem um fio de cabelo dessa cabeça caiu sem ser da vontade de Deus? Não é isso que a Bíblia ensina? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é isso.
E eu gostaria de verificar com os irmãos algumas passagens bíblicas de suma importância para todos nós. Abra sua Bíblia, por favor, irmão. E é importante que você acompanhe. Isaías capítulo 40. Vamos com calma, vamos ver todas as passagens. Isaías capítulo 40, versículo 12. Isaías capítulo 40, versículo 12 e 13. Olha o que diz aí. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem é que fez isso? Quem recolheu na terça parte de um efa, o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem fez, irmãos? Olha a total autoridade de Deus. Total autoridade de Deus. A total soberania de Deus. Quem é que foi conselheiro do Senhor? Quem é que pegou na concha da sua mão e mediu a água? Olha o que diz o versículo 15. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. As nações, o Brasil com 220 milhões de habitantes, a China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, não passam de um pingo que cai num balde, um grão de pó na balança. Quando nós olhamos o universo todo, o tamanho desse universo, e Deus soberano no controle, nada se aproxima de nada, nada colide com nada. Soberano na direção de Deus, no universo, na vida do homem, no cuidado. Se eu olhar para você, se eu olhar para mim, e enxergarmos a nossa dimensão diante de tudo isso e verificarmos, irmãos, que Deus cuida de nós com detalhes, em particularidades, conhece essa lágrima que sai daqui, e coisa maravilhosa, o sorriso que brota no nosso coração. É ainda aí no capítulo 40 de Isaías, veja o que diz o versículo 28 e versículo 29. Versículo 28 e 29. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E Deus faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Este é o nosso Deus. Soberano, que tem poder. Ele não se cansa, ele não se fadiga, mas ele pega o cansado e traz força para ele de volta. Coisa maravilhosa, abençoadora, fantástica, é nós entendermos essa soberana ação de Deus na direção da vida do homem e do mundo. E se você olhar do lado, aí, no capítulo 41 de Isaías, olha o que diz o verso 14, Isaías 41, 14. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vocês são pequenos, vocês são falhos, vocês estão passando por problemas, não temas. É Deus, ó vermezinho, que coisa nada que você pisa, esmaga. Não é isso que o homem está fazendo com o próprio homem? Mas eu te ajudo, diz o Senhor. Deus que age, que tem controle, ação de Deus. Deus não está morto, parado, estagnado.
sentado numa poltrona, num trono maravilhoso, e não está nem aí para nós. Não, não é esse o Deus da Bíblia. Não é, irmãos. E no capítulo 25 de Isaías, abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 25 de Isaías. Olha o que diz aí o verso 11. Isaías 25, 11. Olha o Michael Phelps, aquele nadador famoso que ganhou todas as medalhas. No meio disso estenderá ele as mãos, como a estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Ninguém nadou como Phelps. Ninguém nadou como Phelps. Ganhou todas as medalhas nas Olimpíadas. Voltou, ganhou mais. Mas diz o Senhor que mesmo com a perícia das mãos desse nadador, o Senhor vai abater a altivez, o orgulho, o pedantismo de qualquer homem, em qualquer situação. Porque ele sim é o soberano, ele sim administra, ele sim tem poder, ele é capaz não de ganhar medalhas somente, mas de permitir que quando nós estejamos cansados ou estejamos cansados, as nossas forças sejam renovadas. E por quê, irmãos? Por quê? Porque o Senhor define claramente quem Ele é. Está lá em Apocalipse. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Vamos entender quem é esse Deus maravilhoso, capaz de gerenciar, de fazer tudo isso que nós estamos falando. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Que nome é esse? Que está escrito no manto e na coxa do Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não é apenas um rei, ele é o Rei dos Reis. Ele não é apenas um senhor. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele não é o Trump, ele não é o Bolsonaro. Ele não é Angela Merkel, ele não é nenhum. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele pode fazer, ele governa, ele dirige. Ele abate, ele sustenta, ele levanta os caídos. E faz com que aqueles que acham que as suas mãos têm capacidade e poder de fazer tudo, ele humilha essas pessoas. As promessas, irmãos, as profecias divinas, elas todas evidenciam a soberania de Deus. E nós podemos só citar um exemplo aqui, e nós vamos citar um exemplo que é sobre o trono de Davi. O que Deus falou? Que o trono de Davi não ficaria vazio. Eternamente haveria alguém da família, da descendência de Davi. Abra sua Bíblia, por favor. Só vamos citar esse caso lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Versículos 16 e 17. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão. Quem falou isso? Deus falou através do profeta Natã, falou a Davi. Teu trono será estabelecido para todo sempre, Davi. Deus fala a Davi através do profeta Natã. E abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 2. Vamos conferir se isso é verdade.
1 Reis capítulo 2, versículo 4. Olha aí, para que o Senhor confirme. É Davi dando instrução a Salomão. Olha o título aí do capítulo 2 de 1 Reis. Davi dá instruções a Salomão e morre. E no versículo 4 ele diz para Salomão: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Através de Natã, Deus fala a Davi. Agora Davi fala a Salomão, seu filho. E vamos lá, no livro do profeta Isaías. Vamos voltar a Isaías, capítulo 9. E vamos ver a confirmação de tudo isso. Foi passando de geração em geração, até chegar aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6 e versículo 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de quem, irmãos? De quem foi prometido lá em 2 Samuel? Sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É Deus soberanamente agindo na vida de milhares de milhões de pessoas ao longo de séculos, de eras, para manter o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, no trono de Davi. Que coisa maravilhosa é a gente observar isso. Mas nós temos uma advertência muito séria para nós, irmãos, sobre isso. Está lá no livro de Tiago. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Tiago. Depois de Hebreus. Antes de Pedro. Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, irmãos. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Irmãos, como está fugindo do cristianismo essa expressão: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Nós desaprendemos a dizer isso. Estamos sendo jactantes, orgulhosos, pendantes, até amanhã, até hoje à noite. Vamos terminar a escola dominical e vamos dizer o quê, irmãos? Até de noite. Não, se Deus permitir, irmãos, de noite estaremos juntos. Isso é para mim, é para você. E nós vemos os programas chamados evangélicos na televisão, pastores, inclusive presbiterianos, até semana que vem. Se Deus permitir, irmão, se Deus quiser, temos nós autoridades. Olha só, nós estamos caindo no materialismo filosófico. Estamos caindo no materialismo filosófico de achar que nós temos capacidade de dizer até daqui um segundo.
E não fazemos isso como nos instrui o Senhor através aqui de Tiago, que é a vossa vida. Sabe o que você é, o que eu sou, o que nós somos? Como a neblina, que aparece e logo se dissipa. E ontem eu me lembrei muito disso, estava lá no sítio, estava pensando na lição, e acordei cedo, e estava aquela neblina, né? Quase não se enxergava nada, muito frio, fez um frio lá danado. E eu voltei lá no quarto para pegar o celular para filmar. E só na minha ida lá no quarto e a volta na varanda, não havia mais neblina para filmar. A neblina aparece por um instante, logo se dissipa, assim a minha vida é a sua vida. Não podemos dizer semana que vem, até hoje à noite, se Deus permitir, eu vou almoçar, se Deus permitir. Como isso está faltando, que nós reconheçamos o governo de Deus na vida dos cristãos, nós nos submetamos à sua vontade. E aqui Deus, através do nosso irmão Tiago, está repreendendo toda a nossa jactância, o nosso orgulho, a nossa petulância, e falar assim: olha, eu sou ser humano, eu vou voltar aqui de noite, eu vou pregar, e estou falando ainda isso, irmãos, eu vou pregar a palavra de Deus hoje à noite, se Deus permitir. Isso é forte em mim, irmãos, é forte em você, está muito forte dentro da igreja. Nós vamos voltar aos cultos presenciais dia 2 de agosto, se Deus permitir. Se Deus permitir. E o alerta é para que nós consigamos enxergar a soberana direção de Deus. A soberana direção de Deus. Deus é que está comandando. Deus é que está no controle. E só vai acontecer se Ele permitir. Não é pela nossa energia positiva. Não é pela nossa capacidade. Não é pela nossa escolaridade. Não é porque eu fiz mestrado, fiz doutorado, sou especialista nisso. Não, irmãos. É por graça e misericórdia de Deus. A soberana direção de Deus na vida do homem. E o nosso irmão Tiago nos desperta sobre isso aqui, falando em nome do Senhor. O que diz para você? O que diz o salmista? Abra sua Bíblia lá e confira. O que diz o salmista lá no Salmo 37, versículo 5? Você sabe de cor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou formar, amanhã cedo quando eu levantar, eu vou comprar uma bicicleta, eu vou comprar um carro. E onde está Deus e a direção de Deus em tudo isso? Se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus autorizar, se Deus me der os recursos. A direção soberana de Deus nas nossas vidas. E olha aqui que diz o salmista, irmãos, no Salmo 31. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 31. Olha o que o salmista diz aí no versículo 14 e 15. Salmo 31, versículo 14 e 15. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos
dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Nas tuas mãos estão os meus dias. Olha o que o nosso irmão evangelista Ronaldo escreveu aí. É dependência de Deus. É isso mesmo, irmãos. Nós somos dependentes de Deus e temos que crer. Nós não podemos por nós mesmos. E o salmista diz, quanto a mim, eu confio no Senhor. Nas tuas mãos estão os meus dias, todos igualmente contados. Mas você lembra do rei que um dia pediu a Deus? Você lembra do rei que um dia pediu a Deus mais vida? Porque ele sabia, ele sabe, todos nós precisamos saber também que a nossa vida pertence ao Senhor. E nas mãos de Deus estão os nossos dias. Deus é soberano para controlar tudo isso. E agora, irmãos, eu gostaria de dar uma olhadinha com os irmãos no texto de Daniel que nós lemos. Para a gente ver um exemplo muito prático do rei Nabucodonosor. Abra sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta no livro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Nós encontramos aqui o testemunho de Nabucodonosor. Foi falado sobre ele profecias e agora ele está aqui dando o seu testemunho. Ele está aqui dando o seu testemunho. O sonho de Nabucodonosor foi interpretado pelo profeta Daniel. Olha no versículo 26 do capítulo 4. 4, 26. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Rei, você vai receber de volta o seu reino quando você se subjugar, se submeter, dobrar os seus joelhos diante do Senhor. E eu me lembro, irmãos, de um e-mail que eu mandei para um homem chamado Arnaldo Jabur, que escreve as crônicas na Rede Globo, e ele ama falar mal dos cristãos, dos crentes. Ele ama nos chamar de pessoas incultas, despreparadas, bobos, seguidores de pastor. Arnaldo Jabur adora falar disso. E um dia eu me cansei de ouvir as besteiras dele e mandei um e-mail para ele, não sei se chegou nas mãos dele, nem se ele leu. Mas eu disse para ele, olha aqui, Arnaldo, você se sente muito bonzinho, você sente um Nabucodonosor, mas um dia os seus joelhos vão se dobrar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, porque diante desse todo joelho se dobrará, inclusive o seu, orgulhoso, petulante, achando que é mais que os outros. E Nabucodonosor era esse homem, irmãos. Olha o que diz o versículo 27 do capítulo 4 que nós lemos. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Olha o profeta de Deus falando assim, rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e a tua iniquidade, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Como é que os nossos governantes precisavam ouvir isso, né, irmãos? Como é que os nossos governantes precisavam ouvir esse texto? Usem de misericórdia para com os pobres, presidentes, ministros, governadores, prefeitos, parem de roubar. E usem de misericórdia para com os pobres. E eu fico impressionado, irmãos. E se fala
em home office. Home office é para empregada doméstica. É para gari que vare rua. Home office é para rico. É para quem tem bom cargo. Quem tem bom emprego. Tem um computador. E se fala em trocar de casa porque a casa está pequena. E eu vi essa semana uma família de 20 pessoas morando na mesma casa, e os nossos governantes precisam, de acordo com a palavra de Deus, e o profeta disse para o rei, para ele ter misericórdia com os pobres. E talvez, então, você vai ter tranquilidade, rei. Mas você não pode... Nós lemos lá em Tiago, irmãos, agora, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Os nossos governantes estão mergulhados em pecados, porque não fazem o bem. Olha a roubalheira de dinheiro que está nesse Covid-19. Você vai lá e pega um secretário do Rio de Janeiro com 8 milhões e 500 mil reais em dinheiro, cash, vivo em casa. Ladrão. E a mão de Deus vai pesar sobre ele. Mais 27 milhões que a justiça mandou bloquear nas suas contas. Onde é que um secretário de Estado tem dinheiro para fazer uma conta com 27 milhões? Olha, rei Nabucodonosor, olhe para os pobres. E o rei, irmãos, o rei ficou louco, porque ele se achou muito bonzinho, muito capaz, ele tinha orgulho de tudo que ele fez. E olha a loucura que veio sobre Nabucodonosor. Versículos 25 do capítulo 4 de Daniel. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois. Serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheças ou que conheças que Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Tira de você, você acha que é seu alguém? Deus tira de você e dá a quem quer. E o versículo 28 diz: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Todas essas coisas. Tudo que o profeta falou. Mas os profetas de hoje não estão falando nada. A gente vê tudo isso aí e ninguém fala nada. E nesse testemunho de Nabucodonosor, então, irmãos, depois de passar por tudo isso, ele dá um testemunho maravilhoso sobre Deus. Olha aí no capítulo 4, versículo 2, ele diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Olha o que Deus fez comigo, eu passei por tudo isso. Eu fui pastar, na verdadeiro sentido da palavra, fui comer erva. Nasceram como que penas no meu cabelo, as minhas unhas cresceram como se fossem garras de águia, de pássaros. Deus me restaurou e agora eu acho por bem, eu penso que é importante eu falar tudo isso para o mundo, para dizer que Deus, o Altíssimo, fez comigo, ele faz com quem quer, a hora que quer, quando quer. Ele tem a soberana direção do universo.
E olha o que diz o versículo 37, irmãos. Nabucodonosor falando: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Os caminhos de Deus são justos. As obras de Deus são verdadeiras e ele tem poder para humilhar até o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nós olhamos, nós vemos as nossas autoridades achando que são donas do povo, donos do ouro, da prata, que tudo existe para servi-los. Como o Nabucodonosor fazia, ele custou, irmãos, mas ele aprendeu. Ele fora advertido, mas o profeta disse: o teu reino tornará a ser teu, mas só depois que você conhecer que o céu domina. Olha aí o versículo 26 do capítulo 4. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, Nabucodonosor, mas só depois que tiveres conhecido que o céu domina. Você primeiro tem que se dobrar, rei, diante de Deus. Você não vai ser ninguém se você não se dobrar. Irmão, nem você, nem eu, nem nenhum ser humano. Você tem que mudar de vida. E o versículo 27 aí, nós diríamos para os irmãos, eu diria para mim, diria para você, ouve aí, versículo 27. Portanto, irmão, aceita o meu conselho. Rei, presidente da República, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, aceita o meu conselho. Põe termo pela justiça os teus pecados e as tuas iniquidades. Use de misericórdia para com os pobres. Ajam assim. É a palavra de Deus, foi a palavra de Deus para um rei, Nabucodonosor, porque Deus tem soberana direção sobre tudo. E, irmãos, vocês sabem que existem as 7 maravilhas do mundo antigo. Verdade? As 7 maravilhas do mundo antigo. E eu vou mostrar para vocês elas aqui um pouquinho. Ó. Uma delas é essa aqui, ó. A grande pirâmide de Gizé, lá no Egito. Uma outra é esse aqui, e nós estamos falando sobre eles. Os jardins suspensos da Babilônia, construído por Nabucodonosor. Ele olhou para tudo aquilo e falou assim: ninguém pode fazer uma coisa tão bonita como eu fiz. E contam, irmãos, na grande cidade de Babilônia, cada tijolo que foi construído essa cidade tinha o nome do rei. Tal era o orgulho dele ter feito tudo isso. Como tem gente se orgulhando de fazer coisa bonita. Jardim suspenso da Babilônia é uma das maravilhas do mundo. Tem também a estátua de Zeus em Olímpia, também é considerada. Temos também o templo de Diana de Éfeso. O templo de Diana de Éfeso está na Bíblia.
Temos também o mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu de Halicarnasso, um sepulcro, né? E que é esse aqui. Temos também o Colosso de Rhodes. Ô irmãos, olha que coisa fantástica. Eles construíram uma imagem, um tal tamanho, olha aí, que os navios passavam sobre ela, sob ela. Os navios que chegavam até o porto passavam debaixo dessa. É considerado também das 7 maravilhas do mundo. O farol de Alexandria, construído todo em mármore, também é uma das 7 maravilhas do mundo. E nós queremos destacar hoje aqui que nós estamos falando sobre ele, sobre o jardim suspenso da Babilônia, construído por Nabucodonosor. Construído por Nabucodonosor. Esse aqui, ó. Construído para a sua glória, para o seu orgulho. E os jardins da Babilônia são conhecidos até hoje como uma coisa fantástica, como uma obra de engenharia, de arquitetura fantástica. E Nabucodonosor fez como aquele homem rico, lá no Novo Testamento citado por Jesus. Aí, olha o que eu fiz. Agora aproveita tudo isso. E o que ele ouviu de Deus foi isso, louco, através do profeta. Olha, você está achando que isso é alguma coisa? Mas você vai comer pasto, você vai comer erva. Seu cabelo, você não terá mais cabelo, vão nascer penas. As suas unhas, você vai ficar louco. E ele era vaidoso. E os historiadores antigos, como Heródoto, Aristóteles, falam de forma maravilhosa sobre o jardim suspenso da Babilônia, sobre a Babilônia. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É isso que Nabucodonosor está dizendo aí no versículo 29 e 30, olha aí. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Louco, Nabucodonosor! Louco, você vai ser expulso. A sua morada vai ser no pasto. Você edificou para você, você não vai usufruir dela enquanto você não se submeter à vontade de Deus. E tem muita gente aí, irmãos, se envaidecendo com coisas tão pequenininhas, com coisas pequenas, com construções pequenas. Ah, fiz a terceira ponte. E agora a época da gente chegar nas eleições, né? As pessoas vão, os candidatos vão falar: por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu fiz aquilo? Eu me lembro de um discurso do general Figueiredo, quando ele era manda-chuva aqui no Brasil, não vou dizer presidente, porque eu acho que ele não era presidente. Ele estava lá por imposição e não por eleição. Mas o general Figueiredo, falando de um de seus ministros, ele disse a seguinte frase: porque com a capacidade do fulano de tal, e citou o nome do ministro, e o dinheiro que eu vou dar para ele, o presidente da República não tem um tostão, ele tem o salário dele, o dinheiro é do povo, o dinheiro é do Brasil. E as pessoas são jactantes, orgulhosas, pedantes. E agora nós temos eleição para vereador,
temos eleição para prefeito, as pessoas vão aparecer, vão dizer, porque eu fiz isso, e vão encher o peito, eu fiz aquilo. E ao longo da história, irmãos, eu queria citar 2 exemplos que os irmãos conhecem, já estão inclusive transformados em filmes. E o primeiro deles é o exemplo do Titanic. Lembra do navio do Titanic? No dia 14 de abril de 1912, com 2.200 pessoas a bordo, aquele navio indestrutível, em que foi dito quando ele saía do porto, nada pode afundar o Titanic. Ele se choca contra um iceberg e vem a pique em menos de 3 horas, vem a pique, afunda em menos de 3 horas e morrem 1.500 pessoas. 711 pessoas foram salvas, mas morreram 1.500 pessoas. Nada pode afundar este navio. Apenas a ponta de um iceberg fez com que ele desaparecesse na profundidade do oceano, naquelas águas geladas. Homens orgulhosos, pedantes, arrogantes, e que às vezes nós estamos encontrando na igreja, e até de noite, irmãos. Isso é arrogância, isso é petulância, isso é orgulho. Lembra de Tancredo Neves que falou, ninguém me tira da presidência. Marisa está lembrando aqui de Tancredo Neves, e era a segunda história que eu ia contar, mas é a história de Tancredo Neves. Vocês lembram? Quando ele foi assumir a presidência da República, ele disse, ninguém me tira daqui, ninguém pode me tirar daqui. E lá ele nem chegou. Mas está registrado na nossa história. Está registrado na nossa história as palavras ditas quando Tancredo ia assumir a presidência. Alguém disse, ele mesmo disse assim, o ocaso reuniu condições excepcionais. O ocaso. Nós vamos criar uma nova república, dizia Tancredo, sobre os pilares da honestidade e da confiança recíproca entre governantes e governados. Tem um tempinho que você está ouvindo isso, né? Foi dito pelo Tancredo. Já tem um tempinho que a gente está ouvindo isso e só vê safadeza, roubalheira. Ninguém me tira daqui. Lá ele nem chegou. Mas nós cantamos aquele hino maravilhoso, diz assim, as tuas mãos dirigem o meu destino. Acasos para mim não haverá. Não, seu Tancredo, não foi o acaso que reuniu condições que o levou à presidência da República. Não, irmãos. Não foi. E nós, irmãos, nós precisamos olhar para o exemplo de Nabucodonosor e tantos outros exemplos e verificar o que a vaidade faz conosco. A vaidade gera castigo, mas é oferecido ao homem a reconciliação, a recuperação e a conversão e reconhecer que Deus é Deus. Nós estamos vivendo uma pandemia muito difícil, momentos muito difíceis, e agora já está todo mundo com medo do Trump comprar toda a vacina produzida pelo laboratório Pfizer. Já estão criticando o governo, mas o que você pode esperar de um governante? Ele quer ser reeleito e se ele comprar a vacina, ele ganha a eleição nos Estados Unidos.
Irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos entender aquela palavra de Nabucodonosor. Pareceu-me bem contar a toda a gente o que Deus fez comigo. Foi Deus que fez. É Deus quem está te sustentando. É Deus quem está te amparando, está nos amparando, está nos dando vida, vida abundante. Se Deus quiser, estaremos juntos hoje, de noite, adorando a Deus, cultuando a Deus. Se Deus quiser, teremos um dia feliz. Se Deus quiser, vamos almoçar. Se Deus quiser, se Deus quiser. Não nos esqueçamos nunca que Deus tem a soberana direção da vida. Soberana direção da vida. Nada foge ao controle de Deus. Nada. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Nos dê uma noite feliz, alegre, um dia abençoado. Um resto de manhã muito gratificante. E que nós possamos dizer, pareceu-me bem lembrar tudo que Deus fez por mim e em mim. E que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.